Vamos então neste vídeo começar aqui a explorar alguns dos componentes do Swing e vamos começar por falar sobre a JCheckBox. Estivemos então no vídeo anterior a criar aqui um projeto que nos irá servir agora a partir deste vídeo para podermos duplicá-lo e estudar cada um dos componentes que compõem então a framework Swing, ou neste caso o package Swing. Ora, vamos então pegar aqui no nosso projeto, fazer Ctrl+C e depois Ctrl+V. E quando aparecer aqui este quadro, vamos simplesmente modificar aqui o nome do nosso projeto para projeto Swing _JCheckBox. Vamos clicar depois em OK. Não vamos ter necessidade de estar agora a alterar aqui o nome das classes, etc. Vamos deixar tudo por defeito e foi precisamente por isso que nós criámos o projeto anterior. E vamos concentrar-nos aqui no nosso formulário. Como podem reparar, se eu abrir aqui a minha classe, ela está aqui criada, não há qualquer espécie de problema. Se eu executar aqui o código, vamos ter aqui então um formulário completamente vazio. Ora, neste caso em concreto, o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui no formulário, vou alterar aqui o nome do Swing Components para JCheckBox. Ora, o checkbox basicamente é uma caixa de diálogo. Poderemos ver aqui eventualmente a existência de algumas, por exemplo, nas preferências. Todos estes mecanismos que aqui estão são consideradas checkbox, isto é, elas podem ter um visto, que significa neste caso que têm um valor verdadeiro, ou estão selecionadas, para utilizar o termo técnico do Java, ou então podemos retirar a seleção retirando aquele visto, ok? E portanto, este tipo de componente poderá ser utilizado para definirmos uma opção como verdadeira ou falsa. Vamos então aqui regressar ao nosso Java e vamos ver como é que nós criamos uma JCheckBox. Ora, para isso vamos aqui adicionar então o nosso componente, neste caso JCheckBox, ok? E depois vamos dar aqui o nome, por exemplo, check, ok? Ora, vai aqui aparecer então a indicação de que é necessário importar o JCheckBox, ok? E como vão poder ter a ocasião de reparar, o checkbox não é nada de especial, é um componente bastante simples. Neste caso vamos colocar aqui check é igual a new, e depois vamos colocar aqui a JCheckBox. Ora, temos aqui vários tipos de assinaturas para o construtor. Vamos utilizar aqui esta que tem o string, uma vez que vamos poder definir o texto que aparece, neste caso, aqui à frente, ok? Onde está aqui, temos o quadradinho e depois temos aqui Always Run in Background. Ora, neste caso é esse o texto que nós vamos aqui definir, não claramente esse texto, mas vamos colocar assim qualquer coisa do género. Gravar tudo ao sair. Okay? Será uma opção que é dada ao utilizador. Vamos aqui fechar esta declaração, vamos fazer aqui check .setBounds e vamos colocar isto numa coordenada que vai ser essencialmente muito semelhante a todas as outras. 50-50, 200 de comprimento por 30 de altura. Ok. E agora vamos adicionar o painel, painel.add check. Vamos verificar então o que é que acontece quando executarmos aqui o nosso código. Executamos aqui o código e, como podem reparar, cá está então a nossa chave de opção. Neste momento, ela pode ser alterada, como podem ver, ela tem aquilo que é chamado o focus, isto é, se eu clicar aqui, o focus vai desaparecer dali, e o focus é exatamente esta borderzinha que nos vai indicar qual é o componente que está selecionado. Se eu pressionar aqui e ficar com o focus ali guardado, eu posso também utilizar aqui a tecla Space para ativar ou desativar esta opção. Neste caso, para colocar o visto ou retirar o visto. Posso fazê-lo com um clique sobre o quadrado ou então com um clique também sobre o texto que corresponde à minha checkbox. Ora, o que vai acontecer aqui tecnicamente é o seguinte. Eu posso ter então uma opção verdadeira, e neste caso será aqui selecionado igual a true, ou selecionado igual a false. Eu posso definir por defeito o valor que esta caixa vai ter imediatamente quando é apresentada. Por defeito ela não apresenta qualquer valor. Isto porque eu não defini aqui nenhuma propriedade que indicasse que check fosse selecionada já à partida. E por conseguinte, quando executo, check vai aparecer aqui desmarcado. Ora, se eu quiser que por defeito a check possa aparecer já marcada, eu posso fazê-lo de duas formas. Ou no seu construtor, colocando aqui um segundo parâmetro que diz que é o selected, reparem, ele vai aqui aparecer, selected,
e é do tipo booleano, o que significa que neste caso eu vou colocar só simplesmente um de dois valores, ou true, ok? Ou então false. Ora, false não faz sentido colocar porque por defeito é este o valor que tem o construtor. Então, se eu quiser que a minha check esteja selecionada, eu vou colocar aqui true. E agora quando eu executar o código, reparem o que vai acontecer, então vamos ter aqui automaticamente a nossa checkbox logo de imediato selecionada. E obviamente que eu depois posso interagir com ela. No entanto, eu posso fazê-lo de outra forma. Isto porque se eu tivesse condicionado a utilização do construtor da minha classe, o que iria acontecer é que eu não poderia, por exemplo, a partir daqui da implementação do código do comando click, não poderia alterar o valor da check. Mas eu vou poder alterar e eu já vou mostrar como. Neste caso, eu posso utilizar aqui o método check.setSelected e o setSelected vai-me pedir um parâmetro booleano. Ora, é exatamente o mesmo parâmetro que eu coloquei daquele lado. Neste caso, se eu colocar aqui true, automaticamente eu sei que pelo construtor da minha classe eu não vou estar a definir qual é o aspecto da minha caixa, se ela está com o visto ou não, mas com esta instrução aqui eu sei que ela vai ficar com o visto. Então, se eu aqui executar, eu vou poder verificar que ela está selecionada. Vamos, no entanto, fazer o seguinte, eu vou retirar daqui esta implementação e vamos utilizar o nosso evento click do comando click, ok? Ou neste caso do comando que ele está instalado no nosso projeto por defeito. Para isto o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, check, e daí que seja extremamente importante nós colocarmos então todos os componentes na raiz da nossa classe, para que eles sejam visíveis em toda a sua extensão. Então se eu colocar aqui check, ponto, e agora set selected, e agora true, o que vai acontecer tecnicamente é o seguinte, a minha checkbox vai ficar com o visto marcado quando eu clicar no meu botão. Vamos verificar se é isso que acontece. Reparem aqui, não tem nenhuma marcação, vou clicar aqui e automaticamente consegui alterar aquela propriedade. Ora, muito importante, na esmagadora maioria dos casos, quando estamos a utilizar checkbox, é não utilizar este botão para verificar, para colocar um sinal na checkbox, mas sim para verificar qual é o valor que ela tem atribuído, se está selecionada ou não. Ora, então neste caso em concreto, se eu quiser, por exemplo, verificar se a minha caixa está selecionada ou não com o visto, e eu vou utilizar aqui a consola para apresentar esse resultado, ou essa análise, quando eu vou fazer aqui no evento clicar aqui, eu vou pedir ao meu sistema que vá verificar se a caixa tem ou não o seu visto aqui colocado. Ora, para isso então eu posso colocar aqui uma instrução condicional, neste caso if, e agora reparem que eu vou fazer check.isSelected, isto é, será que check está selecionado? E aqui o termo selecionado significa ter o visto. Ora, esta questão é uma questão positiva, isto é, ele está a perguntar se é verdadeiro que check está selecionado. Então, se estiver selecionado, o que é que ele vai fazer? System.out.println e vamos colocar na consola está selecionado. Caso contrário, else, o que é que vai acontecer? Quer dizer que check.isSelected é igual a false. Então, system.out.println não está selecionado. Ok? Vamos executar o código para ver se conseguimos então verificar esta execução corretamente. Ora, não está selecionado, quando eu faço clicar aqui, reparem o que é que aparece aqui embaixo na consola, não está selecionado. Se eu fizer aqui um clique, vamos clicar e ele diz, ok, está selecionado. Mas vamos imaginar, por fim, ainda aqui mais um aspecto. Vamos imaginar que nós queremos, ao clicar aqui, ao alterar este valor, nós queremos automaticamente que o nosso sistema reconheça que foi feita uma alteração no estado da minha checkbox. Então, para isso, nós vamos introduzir aqui um outro listener. Neste caso, não um action listener, mas sim um item listener. Vamos então aqui introduzir esse conceito, fazendo-o da seguinte forma. Vamos aqui, antes do componente, ok? Ou então aqui, vamos aqui criar o nosso item listener. Ora, para criarmos o nosso item listener, vamos fazer aqui com uma implementação inline, ok? Neste caso, como aqui está. Então, neste caso, vamos fazer o seguinte. Ou então, vamos adicionar aqui no topo para manter alguma coerência. Item listener. E neste caso, vamos colocar aqui check
selected. Okay? Ora, item listener vai ser importado. Ok? Está importado. Vamos agora então aqui criar o nosso item listener, neste caso o evento. Ora, então, neste caso temos check selected é igual a new, e agora temos aqui novamente o interfacezinho que nos permite criar o processo inline. Neste caso, cá está ele criado, vai-nos criar logo de imediato todo o nosso código, e basicamente o que é que este código vai fazer? Ele vai ser executado quando é alterado o valor da nossa check, ok? Então vamos verificar simplesmente o seguinte, vamos fazer exatamente aquilo que nós fizemos aqui para o botão, ok? Mas neste caso vamos aqui apagar a implementação do nosso botão e vamos colocar aqui a implementação do que é que acontece quando nós pressionamos a nossa checkbox, neste caso. Poderemos fazê-lo da seguinte forma: if check.is selected, então ele vai fazer qualquer coisa. Caso contrário, ele fará o contrário, obviamente. Portanto, se aqui tivermos verdadeiro, nós vamos ter aqui um system.out.println, vamos colocar simplesmente sim. Caso contrário, nós temos aqui um não. Ok? Vamos colocar desta forma e já sabemos que está selecionado, não está selecionado. Vamos executar aqui o nosso código, vamos limpar aqui a nossa consola e vamos ver o que é que isto vai dar. Ora, neste caso, não vai rigorosamente dar em nada. Porquê? Que eu ainda me esqueci agora mesmo de atribuir à minha check, neste caso, este item listener. Então, para isso, eu vou fazer aqui no check, vou adicionar o listener, neste caso, ou o action listener, ou neste caso, o item listener. Check.add, e agora reparem, tem um action listener e tem o item listener. Item listener, e agora vou colocar aqui check selected. Okay? Vamos então agora verificar se o código já está a responder ao nosso chamamento, isto é, se eu, ao clicar aqui, vou ter, reparem, sim, porque está com visto, quando eu retiro, ele imediatamente reage e coloca sim ou não. Isto é extremamente interessante, porquê? Porque ao ativarmos uma opção destas, nós podemos estar a executar dentro do código, neste caso, dentro deste código aqui, não apenas um simples output para a consola, mas sim, por exemplo, o aparecimento de um determinado painel com outros comandos, não é? Portanto, por exemplo, vamos imaginar que tínhamos aqui uma opção de dizer mostrar opções avançadas. E sempre que estivesse em false, não mostrava nada. Mas se eu colocar aqui mostrar opções avançadas, automaticamente ele iria mostrar aqui o espaço com os comandos mais avançados. Mas vamos ainda ver aqui uma outra forma de fazer exatamente a mesma coisa. E neste caso é simplesmente o seguinte: eu quero verificar qual é o estado do meu item. E para isso eu tenho aqui este argumento que é do tipo E, ou melhor, do tipo item event e que se chama E. Ora, E, ponto, tem aqui um conjunto de métodos e propriedades atribuídas através de uma enumeração que nos permite ir verificar o estado do nosso objeto, o objeto ao qual está associado este item state changed, ok? Ora, neste caso eu vou fazer simplesmente o seguinte: if ponto, e agora reparem, get state change for igual, se o estado alterado for igual a item event ponto selected, ok? O que é que ele vai fazer? Vai fazer o lado positivo. Caso contrário, else, irá produzir o lado negativo. E neste caso, vamos ter aqui system.out.println, nada melhor do que isto, e vamos colocar aqui sim, ok? E vamos colocar aqui o não. E, eventualmente, iremos aqui fazer também, ainda antes de terminar este vídeo, uma outra situação. Mas vamos já verificar o que é que iremos fazer. Ora bom, temos aqui então esta implementação, vamos verificar se ela funciona à semelhança daquilo que nós fizemos anteriormente. Ok, cá está, vamos clicar aqui e reparem, cá está o sim e cá está o não. E portanto, de uma forma ou de outra, nós podemos verificar então, sempre que
este valor é alterado diretamente sobre o componente, podemos verificar qual é o seu estado. Para terminar, vamos fazer aqui simplesmente o seguinte, eu vou apagar aqui esta parte do componente, uma vez que já não o vamos utilizar, e antes de terminar, ou melhor, eu não vou apagar esta parte do componente, peço desculpa, eu vou gravar isto que aqui está e fechar o meu formulário, mas vou fazer uma pequenina alteração aqui no meu projeto por defeito. Ok, vou aqui abri-lo e vamos fazer o seguinte, vamos aqui criar um mecanismo dentro do formulário que nos permita, neste caso um método, que nos permita simplesmente fazer uma apresentação de valores aqui na consola. E então o que é que nós vamos fazer aqui? Se repararem, existe aqui um componente do próprio Eclipse, que é este sinal menos, que permite contrair toda a implementação deste método, ok? Se eu clicar aqui no mais, ele vai novamente expandir todo este método que aqui está criado. Ora, o que eu vou fazer agora, vou simplesmente contrair para poder ter espaço de visualização. E aqui vou colocar public void, ok? Porque eu não quero retornar nenhum valor, e depois vou fazer simplesmente o seguinte, consola. E depois vou colocar uma string str. Ora, o que é que isto vai significar? Vai significar que sempre que eu quiser apresentar qualquer coisa na minha consola, eu vou poder utilizar este método que pertence à minha classe. Ok? Vou aqui copiar o comentário, ok? E então vou simplesmente colocar aqui apresenta texto na console. Isto para não ter que estar a escrever sempre system.out.println. Então vou fazer system.out.println e depois aqui dentro vou simplesmente escrever str e todo o string que eu passar para aqui vai ser apresentado. Vamos verificar se isso acontece aqui fazendo uma pequena alteração no nosso projeto Swing. Vamos aqui no comando fazer simplesmente o seguinte, consola, ok? E agora vamos passar para lá um string e neste caso, ok? Vamos executar aqui o nosso código no projeto Swing e, ok, há aqui um pequeno pormenor, é que ele ainda está a executar o projeto anterior. Vamos aqui então abrir aqui o nosso projeto Swing como deve ser, ok, vamos aqui executar. Muito bem, não tem aqui o nosso componente, já estamos a utilizar o nosso projeto por defeito. E quando eu fizer aqui clique, ele automaticamente faz o isto é, o texto que eu quis utilizar para depois nos próximos vídeos poder utilizar para apresentação de texto na consola, ok? Foi apenas uma pequena alteração, um pequeno melhoramento no nosso projeto por defeito e assim desta forma vimos, de uma forma mais ou menos alongada, como tirar partido da utilização da JCheckbox.